Está no ar o programa Lições da Bíblia dessa semana. Obrigado pela sua audiência, você é muito bem-vindo. Nós estamos na 10ª semana aqui no programa, nesta temporada, estudando um tema fantástico neste programa, que é Meus Pequeninos Irmãos Servindo aos Necessitados. Em cada semana, começando lá em Gênesis com a criação do mundo, até essa semana em que estamos na 10ª semana, nós vimos uma faceta, um tema especial a respeito de como podemos ajudar os necessitados, quer seja na nossa vida pessoal, quer seja na vida das nossas comunidades, das nossas igrejas. Nesta semana, o tema é Vivendo o Evangelho. Então, é um tema que vai despertar muitas ideias, muita coisa boa na sua mente, na minha mente, juntamente com os nossos convidados da semana passada, que retornam nessa semana. Pastor Jair Miranda, obrigado pela sua participação, mais uma vez, bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, pastor Lanza, e quero aproveitar também e mandar um abraço para nossos irmãos ali na Paulista Leste, Zona Norte, Zona Leste de São Paulo, a cidade ali da região metropolitana. É um prazer estar aqui, Deus abençoe vocês. Muito bem. Juntamente com o pastor Jair está o pastor Moacir Biavati. É um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade e que realmente essa lição possa fazer a diferença na nossa vida nesse tempo. Que bom, você é muito bem-vindo. Na semana passada o pastor Moacir esteve com a gente também. O pastor Moacir, ele cuida de uma série de comunidades cristãs na Zona Leste de São Paulo, que na Igreja Adventista chamamos de Distrito Pastoral. Então ele tem ali várias comunidades, são 6, né? 5 comunidades. 5 congregações. Você acaba trabalhando com elas, dirigindo os cultos e as ações, né, evangelísticas ali. Região de São Mateus, é isso? É São Miguel Paulista. São Miguel Paulista, não tem nada a ver com São Mateus. Eu tenho uma liderança ali que me apoia, né? Porque para cuidar de tantas igrejas assim, tem que ter um grupo de pessoas, né? Pessoal ali. Eu agradeço a liderança ali, o pessoal que tem me apoiado. Tem sido um tempo muito bom naquele distrito e damos graças a Deus porque Ele tem nos abençoado e nos acolhido ali também. Amém, que bom. Bom saber que você tem tido pessoas que também doam a vida e o seu tempo, né? E o pastor Jair cuida de um setor no escritório da Igreja Adventista na Zona Leste de São Paulo, que é o setor missionário, o setor de estudo da lição do nosso manual de estudos, que é a lição da Escola Sabatina, e a Ação Solidária Adventista, ASA. Isso. É uma sigla. Com certeza tem muitos projetos da ASA em São Paulo, né? Tem muitas ações, porque é uma região muito, assim, com muita demanda, né, social. Então, temos projetos na área com animais, projetos na área de geração de renda. Para estrangeiros. Para estrangeiros, temos ali hispanos, né, haitianos, agora vindo sírios, né, gente do Oriente Médio. Temos projetos com a área indígena também, um programa bem legal agora na tribo indígena do Jaraguá, com quase 1.200 índios lá. Estamos com um programa há mais de quase 2 anos lá também, de transformação social. Tem várias ações acontecendo lá na região. Que bom, que lindo. Muito bom. É assim que a gente vê a Igreja Viva, né? Trabalhando em prol das comunidades, em prol do ser humano. Amigos, vamos começar o programa de hoje. Eu convido a você que está em casa para orar com a gente. Pastor Moacir, ora para a gente, por favor. Grande Deus, maravilhoso Pai, estamos felizes porque o Senhor está conosco nesse tempo. E também temos o privilégio de estudarmos uma lição tão importante para a nossa vida, para a nossa comunidade. E queremos te pedir que o poder do Espírito Santo se manifeste na nossa vida nesse tempo, para vivermos o padrão mais alto do Evangelho na nossa vida e possamos influenciar também a nossa comunidade e preparar um povo para a tua vinda. É isso que nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Com a palavra, o pastor Jonathan Duff, que é o autor do nosso manual de estudos. Na lição desta semana, nós iremos discutir um tópico que eu considero controverso, mas que, na verdade, não há controvérsia. Devemos ajudar as pessoas apenas em suas necessidades? É correto ajudar as pessoas, mas não compartilhar o Evangelho com elas? Para mim, eu acho que nós tratamos dessas coisas como se fossem mutuamente exclusivas, mas na verdade elas fazem parte do todo do Evangelho. Deus deseja a cura das pessoas como um todo.
Ele deseja o bem delas, deseja que suas necessidades sejam supridas, que elas tenham abrigo, que tenham comida, que tenham recursos para poderem prover para suas famílias, mas Ele também deseja a cura total que possui para elas. Para mim, se fizermos nosso trabalho da forma correta, as pessoas farão perguntas. Que nós sejamos motivados pelo amor de Deus para ajudar o nosso próximo. Que nós possamos ajudá-los, mesmo que não aproveitem a oportunidade de aceitar o presente do Criador e entender que Deus é o elemento fundamental em todas essas coisas. Mas eu acho que se trabalharmos de forma certa, elas farão perguntas, vão querer saber a diferença. Portanto, quando perguntam para mim a diferença entre o serviço ao próximo e o evangelismo, eu vejo como algo cíclico, vejo como partes de um mesmo propósito. Estamos trabalhando para curar as pessoas, mas sabemos que a cura definitiva vem de Deus. Portanto, acho que é hora de pararmos de debater as diferenças e aceitarmos a integralidade do Evangelho. E ao entendermos que somos parte do corpo de Cristo, corpos diferentes possuem diferenças em suas partes, mas quando nos unimos como um só, então complementaremos a mensagem de Deus. Algumas pessoas recebem o dom da hospitalidade, outras o dom de cozinhar muito bem e receber pessoas para comer, outras o dom das palavras, falam de forma fácil e natural ao compartilhar sua fé com outros. É isso que nós somos, uma comunidade. Portanto, como uma comunidade, como uma unidade, nós poderemos trazer o Evangelho como um todo para aqueles que nos cercam. E com esta introdução do pastor Jonathan, a gente começa também a nossa conversa aqui nos estúdios com os nossos amigos. Pastor Jair, o tema Vivendo o Evangelho. Então, o Evangelho não é para ficar guardado numa gaveta ou a Bíblia aberta lá na mesa, no armário, numa estante. É muito além disso. Ele tem que ser vivido, é isso? Isso aqui, eu imagino, não sei se o autor, o pastor Jonathan, ele quis fazer uma menção, entendeu? Já uma retomada com relação ao modo de vida dos hebreus, porque os hebreus, eles não dicotomizavam a vida, entendeu? Como hoje a gente, às vezes, dicotomiza. Meu momento de ir para a igreja, momento de ir para o trabalho. Não. O evangelho para o hebreu era em todo momento, era trabalhando, era na igreja, em qualquer lugar, entendeu? E eles estavam, entendeu? Vivendo o evangelho, mesma coisa com a gente tem que viver o evangelho em casa, na igreja, em qualquer lugar, entendeu? Não dá para você vestir uma capa diferente no trabalho, outra capa para a igreja, aí é falsidade, né, ideológica da gente, né? É a realidade. Eu acho que agora essa expressão do evangelho, ou seja, como era que Cristo vivia, como é que eu vou viver isso agora em todos os locais? É o que acho que vamos trabalhar agora nesse estudo, né? Daqui para frente. Muito bom. Pastor Moacir, também a sua visão sobre essa questão de viver o Evangelho, mas na prática mesmo. O grande risco nós queremos pintar um quadro, né, sobre a nossa vida, maquiarmos no Evangelho e ser uma coisa assim mais externa, para mostrar para os outros, tendo em vista, muitas vezes, a nossa preocupação em sair bonito na foto, mas que, de fato, a realidade, nós não estamos vivendo na plenitude o chamado de Deus. E na intensidade daquilo que Ele nos propõe, eu acredito que esse é o maior risco que a gente vive, né, nesse tempo, onde que a gente sempre quer mostrar o bonito, que sempre quer mostrar o perfeito, e muitas vezes estamos preocupados nessa proforma, nessas formalidades, tendo em vista que também a comunidade daquela época passava por esses mesmos aspectos, né, e durante o ministério de Jesus, ele sempre bateu contra isso, porque para ele faz muito pouco sentido o que as pessoas estão vendo, se de fato isso não é a realidade que nós estamos vivendo. Então ele estava muito mais preocupado na essência da vida de cada pessoa, de cada indivíduo. Aliás, pegando esse gancho teu, Jesus condenou muito, né, os fariseus, escribas e fariseus, que eles vestiam uma capa de santidade que muitas vezes não era a expressão da realidade, né? E uma das expressões mais fortes, na minha opinião, que Jesus falou para esses homens foi quando Jesus os chamou de sepulcros caiados. Porque o sepulcro pode estar muito bonito por fora, pintado, com um granito, com a placa de quem está enterrado ali, mas lá dentro está podre, né? O sepulcro caiado é uma expressão muito forte de Jesus ali. E realmente você tem razão. Há um perigo de, em nossos dias,
a gente começar a usar a maquiagem, a máscara, escondendo quem realmente somos, não é, Jair? E se a gente for observar, a lição traz um desafio tremendo agora para nós. Porque, assim, a gente vê ali João 3, 16, 17, quando Jesus fala a frase célebre dele, né? O João comentando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí depois ele no verso 17, ele complementa, porque Jesus não veio julgar o mundo, mas veio salvá-lo. E assim, a palavra para mundo aqui é cosmos, que tem a ver com toda a estrutura organizacional das pessoas que vivem no mundo. Ou seja, Deus veio salvar a pessoa, mas a sua criação como um todo. E nessa criação de Deus, vai existir pessoas que de fato eu não gosto muito, de repente me maltratou, e Deus nos chama a viver o evangelho com essa pessoa também, com a criação de Deus. Não só com as pessoas, mas com a natureza, né, com a estrutura do cosmos em si. Exato. Então, o evangelho, para ser vivido, vai exigir que eu, de fato, tenha o evangelho dentro de mim, para poder ser vivido. É muito interessante. Até na introdução do nosso manual, tem uma pequena frase que fala assim, olha, o evangelho não pode ser vivido, né? Deus não deseja que a gente viva de uma forma legalista, né? Ou seja, ter uma vida cristã agarrado a regulamentos sem sentido, não é? Colocando as nossas ações acima daquilo da essência, aquilo que somos, né? Até mesmo as boas obras, né? Muitas vezes nós corremos esse risco e a Bíblia ela fala assim, quando a mão direita faz, que a esquerda não saiba. Porque nós vivemos num contexto hoje que também está em moda você servir a comunidade, fazer alguma coisa. Isso traz um apaziguamento da consciência. Então, às vezes na igreja nós também corremos esse risco de querermos fazer as coisas para crescermos dentro do contexto de indivíduo, de pessoa. Então, quando fala aqui das obras de compaixão, de misericórdia, nós temos que tomar cuidado para que a vaidade ela não tome conta do nosso coração, né? Não nos atrapalhe nesse processo tão lindo do Evangelho, do desdobramento daquilo que Jesus fez, né? Ele entregou a vida, ele não queria ser igual a Deus, ele veio ser servo, ele veio servir, fazer a diferença na comunidade. Exato. Quando aqui o título do nosso manual diz Vivendo o Evangelho, a essência do Evangelho não está nem no viver, mas em aceitar. Você aceita o Evangelho, né, do Senhor Jesus, a sua vida, e o que vem em seguida é resultado. Uhum. Aí você vê as obras de uma vida. Por isso tem o título aqui, Vivendo o Evangelho, mas começa na aceitação. A aceitação do senhorio de Jesus, da vida dele, das obras dele sobre a sua vida. Concorda com essa minha informação aqui? Porque João comenta, no caso, ó, aquele que diz, entendeu, que o conhece, deve andar como ele andou. E como era que ele andava? Andava fazendo bem, ele, de fato, se entregava pelos outros. Encontramos João 13 ali, algo bem interessante. Jesus chega, pega uma bacia, pega uma toalha, ele se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos, inclusive aquele que ia traí-lo. Então, o Evangelho para Cristo era algo que era natural. Ele vivia, entendeu? Colocava para fora o que estava dentro dele, entendeu? Isso, para mim, assim, é uma alegria tremenda e o alvo de busca de cada cristão, né? Sim, com certeza. E você citou agora há pouco, pastor Jair, aí o texto de João, que é o clássico, né, da obra maravilhosa que Deus fez em Jesus Cristo, né? Que coisa incrível, né? O amor de Deus, não é, pastor Moacir? Deus é aquele que faz nascer o sol sobre justo e injusto, como disse aí o pastor Jair, é aquele que te convida a conviver com aqueles com quem você nem concorda muito, mas estamos numa comunidade, vivemos pelo poder do Espírito Santo, porque foi assim que Jesus viveu e foi para isso que ele veio, né? Mostrou as obras do Pai, deu a vida pelo pecador. É lindo demais esse texto de João. Quando nós entendemos o amor de Deus por nós, quando não merecemos nada, nós merecemos a morte, Ele nos dá a vida. Quando nós entendemos o amor de Deus, nós também começamos a
a nos importarmos com o outro e começamos a amar verdadeiramente as outras pessoas. E nesse amor pela outra pessoa, nós também iremos convidá-los para que eles também venham amar Cristo, né? Como a Bíblia diz assim, que Ele nos amou primeiro. Né? Ele nos amou primeiro. A iniciativa sempre é de Deus, sempre será de Deus. A gente acha que a iniciativa é nossa, né, às vezes, né? Quando a gente vai numa comunidade levar o Evangelho, fazer um trabalho social, a gente acha que é a nossa força, a nossa capacidade, é a nossa iniciativa. A iniciativa foi de Jesus lá atrás, de Deus lá atrás. Até Paulo diz, né, que o amor de Cristo nos constrange. Não é? Então, Cristo ele foi aquele que nos amou primeiro e nos dá esse start para ajudarmos aqueles que necessitam. Né? Não tem como ser diferente. Não tem. É aquele detalhe. Se Cristo ama as pessoas, então eu preciso amar, porque Cristo também amou as pessoas, entendeu? Eu sou um reflexo do Cristo, né, aqui nessa terra. E interessante, pastor Lanza, se a gente observar, a Bíblia toda tem uma reflexão sobre isso aí. Observe bem no começo aqui com o caso de Jacó. Jacó, enquanto a vida não era vivida como Cristo vivia, entendeu? Falando Cristo aqui, no sentido assim, porque na época eles tinham a visão mais do Deus, né, ali de Israel e tal, mas assim, o que aconteceu com Jacó? Jacó era um enganador, enganou seu irmão, ele viajou, foi para outra cidade e tal, e quando passa lá 20 anos, está voltando para a sua terra, ele tem um encontro de fato, né, com Deus. Ele luta com Deus, ele confessa o pecado, e quando ele está voltando, ele agora vai encontrar seu irmão Esaú, e tem algo fantástico no livro de Gênesis, que assim, mostra claramente isso aqui. Ele vai se encontrar com Esaú, ele traz presentes para dar para Esaú. E ele insiste, Esaú, aceite o presente. Esaú fala, não, eu não quero, não aceite o presente, já tenho muito, olha, eu tenho muito, eu não quero. Aí Jacó fala, olha, é o seguinte, aqui está porque eu fui abençoado por Deus, o Senhor me entregou, sou um homem rico. Por isso eu estou te dando. E eu vejo a tua face como sendo a face do próprio Deus. Então, quando o homem tem um contato com Deus, ele agora vê o outro como sendo o próprio Deus e ele agora expressa fisicamente a sua salvação. Que coisa linda, né? Aquele princípio da igualdade, da importância de buscar o outro, né? Muito bom, excelente. Amigos, nós vamos para um rápido intervalo e já nós continuamos conversando sobre a palavra de Deus com vocês que estão em casa dentro do tema dessa semana, que é Vivendo o Evangelho. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta e já logo no começo desse segundo bloco, onde estamos conversando sobre viver o Evangelho com os nossos amigos pastores que estão aqui, o Moacir Biavati e o Jair Miranda. A gente quer oferecer a você a oportunidade de estudar a palavra de Deus com a gente. O Novo Tempo tem essa prerrogativa de sempre oferecer a palavra de Deus, um curso da Bíblia para você. Esse é um curso Princípios, que é oferecido aqui pelo programa Lições da Bíblia, já há alguns anos, porque nós gostamos muito desse curso. Ele é completo, ele é extraordinário, muito bem produzido, seu conteúdo sistematizado vai abrir a sua cabeça sobre temas incríveis, sobre o amor de Deus, a criação do mundo, o pecado, o perdão, a salvação, a morte de Cristo, tantos temas importantes da palavra de Deus que estão organizados neste material. Você pode receber em sua casa, gratuitamente, ligando para o telefone código de área 12, 21 27 31 21, está aí em sua tela o telefone. Marque, se você está assistindo aqui o programa no final de semana, por exemplo, a gente não tem pessoas para atender no final de semana, mas em horário comercial sempre vai ter alguém para atender a sua ligação. Então, em horário comercial, ligue para o 0 Operadora 12, 21 27 31 21, e nós enviaremos totalmente gratuito para você, tá certo? Se você preferir no blog do programa, novotempo.com/lições da Bíblia, vai ter uma imagem como esta à direita, você clica, preenche o seu cadastro e nós vamos enviar para você. Falando ainda em materiais, eu sempre incentivo você a ter o seu manual, porque através do manual de estudos,
você pode acompanhar melhor o que nós conversamos aqui. E o manual dessa temporada, que é este que está em minhas mãos, você pode ter informações sobre como você pode tê-lo no site da Casa Publicadora Brasileira, que é a nossa parceira aqui no programa, cpb.com.br. Você pode, através do site, ter acesso a este manual, ao conteúdo deste manual, e lá tem as orientações para isso, tá bom? A gente espera que você seja feliz com um material desse, sempre em mãos, porque assim, tudo que a gente conversa faz um sentido maior, não é, pastor Jair? Com certeza. Faz um sentido maior na mente daqueles que estão acompanhando aqui o nosso programa. Bom, o tema dessa semana é Vivendo o Evangelho. Nós já vimos 2 pontos importantes aqui, que é o fato de Deus ter amado ao mundo de tal maneira, de uma maneira incrível, e fugirmos de uma vivência legalística do Evangelho. E agora, um dos apelos aqui do nosso Manual de Estudos é justamente relacionado à compaixão e arrependimento. São 2 coisas importantes no cristianismo, compaixão e arrependimento. O desafio maior é você ter compaixão do outro se você não recebeu essa compaixão. Então, o Evangelho, ele começa a fazer sentido para o outro quando ele fez sentido na tua vida. Então, a maneira como nós muitas vezes nos encontramos e o fato de virmos, às vezes, de uma realidade tão difícil, a questão da família, dos problemas, das escolhas que a gente vai fazendo na vida, a distância de Deus, tanto sofrimento. Então, muitas vezes, as pessoas elas ficam com uma carga, uma sobrecarga na vida, que elas não têm como experimentar isso se não for um milagre na vida. E quando nós recebemos a salvação na nossa vida, quando nós recebemos o privilégio de vivermos uma nova vida e todo o tempo a palavra de Deus nos chama para isso, para entregarmos a nossa vida a Deus, para vivermos uma experiência de um maior compromisso com Ele, nós vamos experimentando esse alívio. É aquilo que a Bíblia diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um ato de compaixão de Deus para conosco. Ele quer trocar o nosso fardo da nossa vida para vivermos uma vida mais leve na sua presença. E aí, tendo em vista a questão do arrependimento, sem dúvida que tem tudo a ver, porque é uma escolha pessoal, é uma atitude que você vai adotar na tua vida, e você vai mudar os parâmetros, você vai mudar os conceitos, e é isso quem faz é o Espírito Santo por nós. De acordo com o nosso manual de estudos, pastor Jair, e em cima daquilo que o pastor Moacir falou, o que foi que realmente moveu Jesus à compaixão? Está aqui numa das perguntas do nosso manual, que eu achei bastante interessante. O que foi que moveu Jesus à compaixão? Me permita ler o texto, Claro, pode claro, ser? Claro. Então, Mateus 9, 35 em diante, nós vamos encontrar aqui a descrição, é uma pequena parte aqui, uma perícope, né, da Bíblia, que é um texto, né, separado para determinado assunto. 9, 35 em diante diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e ele falou: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, o que acontece? Jesus, ele saiu para procurar pessoas que estavam sofrendo. E ele foi e ele encontrou a multidão que estava, na realidade, aflita e desamparada como ovelha sem pastor. E quando ele viu, ele teve compaixão. Eu fui procurar na Bíblia, às vezes, que a palavra compaixão está relacionada com Jesus. E tem uma palavrinha, eu vou citá-la aqui, mas não é o caso, você não precisa saber dela, mas ela está na língua original, que é o grego, chamado de esplagnisomai. Esplagnisomai é a palavra que Mateus usa para dizer que Jesus teve compaixão. Quando Jesus viu a multidão, ele teve esplagnisomai, teve compaixão. E Mateus escolheu... Vendo o sofrimento, a aflição, a opressão. Ele teve esplagnisomai.
compaixão. Essa palavra que Mateus escolheu no grego é a palavra mais assim profunda, mais forte para dizer o sentimento que alguém teve com o outro. Ou seja, Jesus, de fato, ele entrou na vida daquelas pessoas que estavam sofrendo. Quem sabe a mulher que perdeu o filho, a mãe que não tinha comida para dar para sua criança, o homem que estava desempregado, entendeu? O pai que viu seu filho drogado. Jesus entrou na vida e ele começou a sofrer com aquela pessoa. Ele teve compaixão. Interessante que... Quer dizer, a palavra compaixão foi pega do português para traduzir esplangnizomai. Esplangnizomai. Que é a mais profunda no grego. No grego. Então, com certeza, compaixão seria talvez... com certeza, a única palavra que poderia expressar. E interessante, pastor Lanza, aqui, o restante do contexto diz o seguinte, que ele viu a multidão, ele teve esplangnizomai, teve compaixão, porque estavam aflitas e desamparadas. Essas duas palavras, aflitas e desamparadas, também na língua grega, ela é interessante, porque está no tempo perfeito, está no passado, está na voz passiva, entendeu? E ao mesmo tempo, entendeu? Remete, entendeu? Assim, uma ação que foi feita no passado, por alguém que viveu no passado, mas que essa ação não foi a pessoa que realizou, alguém realizou essa ação nela. Ou seja, Jesus viu a pessoa que estava lá com problemas, dificuldades, e ele viu, ela está sofrendo, não é de repente porque ela fez a ação, mas porque alguém fez essa ação nela. Ou seja, o inimigo de Deus tem massacrado as pessoas. E elas agem errado porque alguém já agiu errado com elas, o próprio Satanás, o inimigo de Deus. E agora Jesus tem compaixão e chama para a gente ter compaixão também com essas. Agora, Moacir, você cuida de rebanho, né, de pessoas, são as ovelhas do Senhor. E é justamente onde tem pessoas, onde tem as ovelhas do Senhor, que você vê os maiores problemas, as maiores necessidades, como Jesus viu uma multidão que sofria. Nem sempre é tão fácil lidar com as necessidades, com os problemas que afligem as pessoas e as oprimem, né? Sem dúvida, as necessidades, mas existe uma outra situação que é a injustiça. Por exemplo, o que as pessoas fazem em relação à injustiça que está acontecendo ao redor delas, né? Muitas vezes você não quer lidar com isso, você não quer tomar uma posição, você não quer se comprometer. Então, quantas situações de injustiças que a gente vê, e o texto aqui, né, fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o milagre começa a acontecer na nossa vida, conforme 1 João capítulo 1, versículo 9, na medida que você recebe o perdão, na medida que você começa a viver uma nova vida na presença do Senhor. Então, a tua postura vai mudar. Você vai ser uma nova pessoa. E aqui tem a ver não simplesmente com cumprir a lei. Aquilo que os fariseus viviam no tempo de Jesus, eles estavam preocupados com a letra da lei, eles estavam preocupados com as coisas dessa forma. Mas o Evangelho, quando ele é interiorizado, quando nós recebemos isso como uma graça de Deus na nossa vida, nós vamos refletir isso, porque a santificação vai ser uma consequência. Então, nós vamos caminhar cada dia mais na direção daquilo que Deus gostaria que nós estivéssemos vivendo e nos nossos relacionamentos, sem dúvida, isso vai estar contemplado. Olha, muito interessante, né? Legal essa visão. São as visões que se completam, se complementam dentro do tema aqui, compaixão e arrependimento. E aproveitando a ponte aqui do pastor Biavati, com relação aos fariseus, aí o texto que estávamos lendo, de Mateus 9, 35 a 38, diz que ele viu a multidão, ele teve compaixão, porque estavam aflitas, desamparadas, ele não questionou, não fez perguntas, só serviu. Aí, de repente, ele diz assim, ora ao Pai para mandar trabalhadores, porque a seara é grande. Que seara era grande? Essa seara é a multidão com problema, dificuldade, para que venha trabalhadores para a seara. Aí Jesus faz uma dura crítica aos fariseus, capítulo 23, verso 15, uma dura crítica que faz a gente refletir, tá certo, sobre isso aqui. Mateus 23, 15, queria que vocês acompanhassem, para de fato entendermos aqui o que Deus quer falar para a gente. 23, verso 15. Diz assim o texto sagrado: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós, do que vocês. Pesado, hein? Sabe por quê? Porque quando Jesus falou, preciso de trabalhadores para a seara, roga ao Pai, ele estava falando para um grupo de líderes lá, líderes judeus, que não queriam ter compaixão, que não queriam servir os outros, eles queriam o nome nas praças públicas, queria ser levado o nome lá nas sinagogas, no templo, mas não queria servir como Cristo serviu. Ele disse, vocês são hipócritas, vocês querem aumentar o número de prosélitos, de conversos, mas não querem de fato entregar a vida por eles. Aí Jesus faz essa crítica para os fariseus. Exatamente. Uhum. Uma crítica Dura, pesada, pesada, né? Dura, porque uhum. é isso que irritava, às vezes, um fariseu ou um escriba que estava sempre ouvindo a Jesus, né? o seu ensino e aquilo que ele trabalhava. Uhum. E dentro do nosso manual de estudos, nós chegamos ao ponto aqui do livro de Efésios, onde, inclusive, o nosso principal verso, né, que é o verso principal que estudamos, que está lá na introdução do nosso manual, Efésios 2, 8 a 10, a gente alcança, então, esse verso tão especial, falando de graça e boas obras. Pastor Moacir, você pode ler esse verso e poder comentar a sua visão sobre ele no contexto do Vivendo o Evangelho, que é o tema principal? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É impressionante, esse verso, ele fala exatamente de como deveria ser a nossa vida como cristãos, como que nós deveríamos refletir a imagem de Deus quando somos restaurados, quando a nossa vida, a nossa natureza passa por uma transformação, porque quando nós somos achados perdidos e estamos muito distantes do objetivo, do ideal. Muitas vezes somos encontrados nos vícios, nas drogas, na prostituição, traindo a esposa, tratando mal os filhos. Então, quando o Evangelho nos encontra, nós começamos a viver uma nova vida na presença do Senhor, e isso tem uma coisa que não é nossa, mas é uma obra que Deus vai fazer por nós. É Ele quem vai mudar o nosso comportamento. Através do poder do Espírito Santo, você terá condições de ser uma pessoa melhor. E as pessoas vão olhar para você e falar, o que está acontecendo com você? Você está diferente, você está agindo de uma forma diferente. Então, o Evangelho, ele internalizado, é como Davi mesmo disse, porque a tua lei está dentro do meu coração para não pecar contra o Senhor. Então, nós vamos saber dos direitos, mas nós vamos saber dos deveres, como filhos e filhas de Deus, mas não uma imposição, não é uma coisa obrigatória, porque vai consequentemente. Quando o Evangelho te alcança, você vai refletindo isso automaticamente na tua vida e no teu comportamento e nos teus relacionamentos. É interessante, né? Até o nosso manual de estudos traz que nós fomos criados para adorar a Deus e servir aos nossos semelhantes, aos outros. É um resumo do verso que você leu e disso tudo que você falou. As coisas precisam fazer sentido. Se eu só adoro a Deus e não sirvo os meus semelhantes, estou em desequilíbrio. Se eu só sirvo aos meus semelhantes e não adoro a Deus, também. Sim. Quer dizer, tem que ter esses dois braços. Claro. Não sei se eu posso usar esse termo, né? Os dois braços que Deus deseja que a gente possa trabalhar, né, pastor Jair? A escritora americana, Ellen White, né? A gente, com muito respeito, assim, reconhecemos que Deus a inspirou, né? Com muitas revelações e visões. E ela escreveu vários livros, e existe uma compilação de escritos sobre essa questão da ajuda, do cuidado com o próximo. Tem um livro chamado Beneficência Social, e no capítulo 10 desse livro, tem uma declaração muito forte, que ela diz o seguinte, que nós não podemos chegar perto da divindade sem primeiro nos aproximarmos da humanidade. No capítulo 3 do mesmo livro, ela fala o seguinte, que com uma das mãos devemos, pela fé, alcançar o braço poderoso que traz salvação, enquanto com a outra mão, a mão do amor, devemos alcançar o oprimido e aliviá-lo. Ela complementa o verso. É-vos impossível
está segurando a mão de Deus se com a outra mão só pensa em você, nos teus interesses, entendeu? Exatamente. É muito lindo o texto. Muito bem explicado. Seguro na mão do Senhor e na mão do meu semelhante. Com esse pensamento, vamos para mais um intervalo e a gente volta já já para o terceiro e último bloco do programa dessa semana. E chegamos ao último bloco do programa dessa semana. Obrigado porque você continua firme aí, com o seu manual aberto, a sua Bíblia, entendendo e estudando como nós podemos viver melhor o Evangelho, viver bem com Deus e bem com o nosso semelhante, servindo, ajudando aqueles que estão com a gente nas nossas comunidades, não é, pastor Moacir? E aí chegamos nos últimos assuntos e a gente quer fazer todas as nossas considerações nesse sentido. Nossa humanidade em comum é o tema que nós vamos estudar agora, que no nosso manual está aí na parte de quarta-feira. E eu fiquei bastante impressionado com essa questão, porque quando Jesus nos salvou, e quando ele veio desempenhar o seu ministério e ensino, tem um termo aqui no nosso manual que diz que ele nos instigou a uma inclusão radical. Espera aí, então, o ministério de Jesus, os seus ensinos, tudo isso nos ensinaram, nos instigaram a uma inclusão radical. O que seria essa inclusão radical? O sacrifício que Cristo fez por nós é algo pleno, perfeito. Nós não temos como acrescentar nada a isso. Agora, quando nós somos chamados para o reino de Deus, nós precisamos entender também do nosso sacrifício. Nós precisamos fazer a diferença também no mundo. Nós precisamos entender da nossa responsabilidade como cidadão. E se você não entende isso, você que está me ouvindo, talvez você poderá viver os seus piores dias da tua vida. Porque o senso de utilidade, de realização e de alegria está em você viver o Evangelho da maneira como nós somos solicitados, porque Ele quer te tornar alguém, um agente de salvação, alguém que também vai proclamar as boas novas do Evangelho, alguém que vai fazer a diferença na sua família, na sua comunidade, na sua igreja. Então eu acredito, não sei se eu estou certo, mas é isso que nos obriga, e Paulo mesmo ele disse que ele foi o grande diferencial quando ele se encontrou com Cristo. Ele disse assim: ai de mim, se eu não fizer a obra de Deus, né? Se eu não abençoar as pessoas, se eu não ajudar as pessoas. Ele se preocupava também com o bem comum e com as doações, ele levava de um lado para o outro, ele se preocupava com as injustiças. Paulo, ele realmente viveu uma história antes e depois do encontro com Cristo Jesus. E é isso que devemos fazer, né? E a sua visão também sobre esse ponto de que quando Jesus, no seu ministério, nos ensinou, ele nos instigou a uma inclusão radical? Jesus, ele de fato não fez acepção de pessoa em nenhum momento. A salvação foi para todos, entendeu? Alguns escolhem aceitá-lo ou não. Mas, assim, o que me chama a atenção, por exemplo, os primeiros cristãos, a igreja primitiva, que é um foco aí também da lição, eles tomaram emprestado uma palavra, pastor Lanza, dos gregos, chamada de eclésia. Igreja, eclésia, igreja. Ou seja, sair para fora, né? Não é redundante, não, mas sair para fora, nesse sentido. Em dois sentidos, sair do mundo e, ao mesmo tempo, sair para o mundo. Como é que funciona? Os gregos, ou seja, os cidadãos das polis, né, das cidades gregas, eles se reuniam e eles tratavam de assuntos da sociedade, da comunidade. Eles faziam política, a boa política, né, a arte de bem governar os povos dentro ali daquela reunião. E depois eles legislavam como iam atuar naquilo ali. Os cristãos tomam emprestado essa palavra grega, entendeu? Eclésia, e dizem: nós somos a igreja agora. E eles se reuniam, eles observavam os problemas da comunidade, da sociedade, e diziam: agora vamos sair para abençoá-la, não importa quem seja, porque precisamos levar o evangelho para grego, entendeu? Para judeu, não importa. A gente precisa agora incluir. A inclusão que Deus trazia para eles envolvia todas as pessoas. Aí vinha mulheres de má reputação, coletores de impostos, pessoas marginalizadas. Ou seja, o evangelho é o convite para todos.
Salvação é para todos, Pra não todos. importa quem seja. Aham. É essa a visão, não é, pastor? E o triste, quando nós não cumprimos isso, como igreja, como um filho, como um chamado para o Evangelho, para a missão, tem alguém que está sendo prejudicado, tem alguém que está sofrendo isso. Então, por que Deus ele conta conosco na obra dele de salvação, para abençoar, né? Então, eu acho que isso que deveria cair fundo no nosso coração, para entender que Deus ele tem outras maneiras para resolver o problema da humanidade, mas Ele quer usar você, Ele quer usar a mim, de uma maneira muito especial, tá? Então, todos nós precisamos estar sendo envolvidos no projeto de Deus, na salvação de outros e na inclusão social também, como o pastor Jair nos apresentou aqui. Muito legal, muito interessante. É um ponto que deve fazer você refletir, não é? Você está sendo chamado por Jesus, esse chamado tem o legado dele, não é? Para a sua vida e para a minha vida. Eu preciso demonstrar amor e compaixão e misericórdia para com todos aqueles a quem Jesus também chamou. Pessoas de má reputação, de má índole, que em Jesus elas vão corrigir isso. O poder do Espírito Santo nelas vai transformá-las em pessoas íntegras, idôneas, porque para Deus não importa o passado. O que importa é quem eu sou, não importa quem eu fui, importa quem eu sou. Então, se você tem essa luta, né, você se recrimina por algum problema do passado, levanta a cabeça, fique firme. Em Jesus você é uma nova criatura, já disse Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. E você, como nova criatura, você vai viver o Evangelho conforme o chamado de Jesus. O passado fica. É isso mesmo. Esquece o passado. O que importa é o presente. Né? Tem gente que se recrimina há muitos anos pelo que cometeu e não se perdoa e sofre e já está perdoada, graças de Jesus está sobre ela e vive doente, né? E deixa todo mundo perto dela doente também. Viu, pastor Lanza? Aqui no nosso guia de estudo, no último parágrafo dessa quarta-feira, olha que coisa interessante aqui, um comentário sobre Gálatas 3:28. Claro. Ele fala o seguinte, que em vez de discutirmos acerca das pessoas a quem devemos servir, apenas sirvamos e estejamos preparados para ser servidos por quem não esperamos que nos sirva. Ou seja, vamos servir sem questionar, sem perguntar por que essa pessoa é aquilo, por que ela está sofrendo isso. Não, sirvamos e sejamos servidos também. A inclusão de Deus é universal, né? É uma coisa incrível, né? Não vamos ficar preocupados. Sirva, né? Não importa quem. Sirva, que esse é o melhor caminho que a gente pode trilhar, né? Pastor, você lida com pessoas, com ovelhas, igrejas, e talvez muitas delas estejam te assistindo aqui, mas como você lida quando alguém chega não com esse pensamento de humildade, de aceitar a todos, porque às vezes a proximidade numa comunidade religiosa, não sei por que, ela acaba às vezes afastando, ela aproxima e afasta, e a rejeição de alguns têm um espírito mais agressivo e rejeitam. Não, tal pessoa não tem jeito, ela sempre erra, e já coloca um rótulo sobre a pessoa. Como você lida com isso no seu dia a dia? É uma das coisas que nós precisamos entender quando alguém está vivendo um quadro de crise na vida, de deficiência, de desafio, ele vai ter esse tipo de comportamento. Então, o comportamento do forte é um espírito brando, é paz, é alegria, é contentamento. O fraco, de que maneira ele se manifesta? Ele se manifesta de uma outra maneira, de uma outra forma. Ele demonstra através de uma imaturidade, através de complexidades nos relacionamentos. Então, essas pessoas, elas precisam ser ajudadas. Eu, no começo do meu ministério, eu não entendia, não compreendia muito bem isso. E quando as pessoas elas chegam com esse tipo de comportamento, é um momento para orarmos juntos, para demonstrarmos amor, para demonstrarmos interesse e ir além, fazer aquilo que Jesus fazia. Porque uma pessoa perturbada, ela vai perturbar outras pessoas. Com certeza. É uma boa conclusão. Uma pessoa perturbada perturba os outros. Por isso tem que estar sempre alinhando, né? Orando com essas pessoas, mostrando o objetivo. Ó, a gente está caminhando para cá. A gente está caminhando para a vida eterna. Não dá para a gente criar divisões no reino ou servirmos só aqueles a quem a gente escolhe, não é?
E a última parte aqui do nosso manual de estudos dessa semana é quando nós vamos discutir um pouco os conceitos encontrados no livro do Apocalipse, capítulo 14, falando sobre o Evangelho Eterno. Aliás, esse é um trecho espetacular, não é? Conhecida como a tríplice mensagem angélica. Como você viu esse tema e como você entende Apocalipse 14, pastor Jair? Posso ler aqui? Claro, pastor? por favor. 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, existe uma mensagem aqui que ela é universal para cada nação, tribo, língua e povo, e podemos, nessa mensagem de Apocalipse, ver aqui pelo menos 3 elementos. Primeiro, adorar a Deus, dar glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O juízo remete principalmente aos profetas que chegavam e diziam para os reis: olha, vocês estão fazendo um juízo errado, vocês não estão observando as pessoas que estão sofrendo, estão julgando mal as pessoas. Então, assim, e o cativeiro veio para Israel porque eles fizeram mau juízo, não estavam se comportando como deveriam se comportar. E isso também vai acontecer com a gente. Se a gente não estiver observando as pessoas, tratando-as bem, podemos também correr em juízo. Ao mesmo tempo, tem a ver com adoração. Adoração remete a Isaías 58, quando Deus, de fato, diz assim: ó, eu não quero que vocês fiquem jejuando aí, cabeça baixa, eu quero que vocês, de fato, abençoem os outros. Adorem a mim abençoando os outros, né? Cuidando dos que estão sofrendo, com dificuldades. Esse é o verdadeiro jejum que escolhi. Que escolhi, né? E depois nós temos a questão da criação. A criação hoje geme por conta do pecado e Deus espera que a sua igreja participe também do processo de regeneração dessa criação, que são todas as pessoas, né, que estão nesse planeta sofrendo, precisando de ajuda. Então, assim, é um desafio para nós como pessoa, fazemos parte desse ministério abençoado de abençoar outro, e como igreja, a tua igreja, a minha igreja, se não tiver essa ênfase, ela está desfocada com o que Cristo quer e com a visão de Apocalipse 14. Exato. Pastor Moacir, sua visão também sobre Apocalipse 14, 6 e 7, à luz desse contexto de ajudar os pequenos irmãos. É aquilo que o pastor Jair acabou de nos mencionar aqui, mas eu quero ler Isaías 58, 12. A Bíblia aqui diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Dentro daquilo que a igreja, né, ela tem um papel fundamental na restauração da comunidade, fazer a diferença no mundo, mas uma das características hoje que nós mais temos necessidade, e eu vivo isso, é a igreja anunciar esse testemunho, é anunciar essas boas novas do Evangelho. Então, muitos têm se acomodado dentro dos templos e as programações e a visão, ela é totalmente interna. Tá? Eu estou satisfeito aqui, eu estou recebendo uma boa música, eu estou recebendo uma boa mensagem, eu estou feliz, a minha família está bem, mas nós não... Temos um ar-condicionado. Temos o ar-condicionado. Estamos acomodados. Estamos acomodados aqui. Então, o que o texto aqui me diz? Que não é uma opção que eu tenho entre anunciar ou não. A ordem de Cristo é que nós possamos realmente anunciar. E esse é o último sinal da volta de Jesus, e esse evangelho será pregado a todo o reino, a todo mundo, né? E esse evangelho eterno tem a ver com a guarda dos mandamentos, tem a ver com uma vida inteira na presença do Senhor, não uma vida automática, não uma vida supérflua, mas uma vida de fato íntegra, na integridade do propósito do evangelho para cada um de nós, dentro do nosso comportamento e da resposta que nós podemos dar a Deus e à nossa geração e à nossa comunidade nesse tempo. Perfeito. A gente só tem 1 minuto. Você quer fazer alguma consideração final, Jair, para a gente poder Só aproveitando encerrar? aqui, e finalizando o que o pastor Beapato falou, nesse levar o evangelho, capítulo 10 de Mateus, versos 5 em diante, disse que vão pregar o evangelho. O imperativo é prega o evangelho, mas se tiver enfermo, cure.
Se tiver leproso, purifique. Encontrar morto, ressuscite. Endemoniado, expulse os demônios. Ou seja, a pregação do evangelho é o imperativo, mas ela vai acontecer quando a gente olhar as pessoas e abençoar as pessoas. É o resultado prático na vida delas. Da vida delas. E Deus está disposto a dar o seu poder para todos nós podermos cumprir os seus propósitos. Confie nisso, porque Deus é bom e Ele está ao nosso lado, nos ajudando em todos os momentos. Amigos, acabamos aqui o nosso programa de hoje. Obrigado, pastor Moacir, por ter retornado ao programa mais uma vez. Deus abençoe o seu ministério, sempre bem-vindo aqui. Pastor Jair, a mesma coisa. Deus te abençoe ricamente e que as bênçãos de Deus sejam sobre você também, que você tenha entendido a importância de servir os pequeninos irmãos. Até a próxima semana.